Nesta terça-feira, dia 3, Pernambuco perde um grande filho ilustre. O ex-deputado federal, ex-governador de Pernambuco, filho do então governador de Pernambuco, José Francisco, o Joaquim Francisco. Joaquim Francisco foi uma referência no estado de Pernambuco na política tradicional, de família política, e muitos dos seus seguidores e também parentes são da cidade de Macaparana, no agreste na região da Mata Norte de Pernambuco. A nossa reportagem mostra um pouco sobre a cidade de Macaparana, cidade essa onde o Joaquim Francisco teve grande também atuação, e o pai dele, o José Francisco, lutou muito pela emancipação dos municípios de Macaparana e São Vicente Ferre, na Mata Norte do estado de Pernambuco. A nossa reportagem veio até o município de Macaparana, na Mata Norte do estado de Pernambuco, cerca de 120 quilômetros da capital pernambucana. Infelizmente, Pernambuco perdeu um grande ícone na política. Na terça-feira, dia 3 de agosto, aos 73 anos de idade, faleceu o ex-deputado, ex-governador de Pernambuco, ex-ministro, o advogado Joaquim Francisco de Freitas Cavalcante. Joaquim Francisco de Freitas Cavalcante, ele tem raízes no município de Macaparana. Ele é filho do ex-prefeito de Macaparana, José Francisco de Melo Cavalcante. José Francisco de Melo Cavalcante, que também foi deputado e presidente da Assembleia e assumiu o governo de Pernambuco por algumas vezes. Joaquim Francisco ainda é sobrinho de Joaquim Francisco de Melo Cavalcante, que governou o município de Macaparana por 5 vezes. Também é primo de Maviael Cavalcante, que foi prefeito de Macaparana, também foi vereador do município de Macaparana, e pai de Maviael Filho, que também foi prefeito de Macaparana. O Maviael também foi deputado estadual e foi deputado federal. Pois bem, viemos até o município de Macaparana para falar um pouco sobre a marca, o legado do ex-governador de Pernambuco, o Joaquim Francisco, que deixou história no estado de Pernambuco, por que não dizer no Brasil, mas de modo especial também na cidade a qual ele tinha raízes. Vamos conversar nesse momento com o vereador Felipe de Abidoral, ele que é vereador pelo município de Macaparana, pelo Partido Democratas, e tem também um parentesco com o saudoso Joaquim Francisco. Vereador, primeiramente nossas condolências pela a perca do filho de Macaparana e também parente seu. O que o senhor tem a dizer de Joaquim Francisco? Quais foram as principais obras que ficou marcada na história de Macaparana por intervenção, por intermédio do Joaquim Francisco? Primeiramente, boa noite, Luiz Correia, o blog O Repórter que chega primeiro, né? Essa entrevista, infelizmente, não está sendo da maneira que queríamos, porque tivemos na tarde de hoje a perca irreparável. Irreparável para todo o estado, Pernambuco, para todo o país e também para a nossa cidade, Macaparana. Joaquim Francisco, na verdade, ele representa um legado de pessoas de bem, tanto na vida particular, na vida como pai, como profissional e também na vida pública, né? Ele serve de muita inspiração, principalmente para a gente que está iniciando a carreira pública recentemente, para a gente que quer poder ter um sucesso
poder ter coerência, ter ética ao longo dessa carreira da vida pública que iniciamos. Então, assim, com essa perca de Joaquim, para Macaparana mesmo, ele deixou muitas coisas importantes, além de muitos amigos que ele fez aqui, principais obras também, da época que Joaquim foi governador em 90, né? Apesar de eu ser novo, pude acompanhar histórias de Joaquim e também ainda acompanhei muito jovem, novo, criança praticamente, enquanto deputado federal. A Vila Moura Cavalcante mesmo, que Joaquim Francisco na época teve um intermédio muito grande, caminhões de tijolos para a construção das casas de lá. Ele teve uma grande participação também no Cirão. Essa vila é um bairro do município da cidade? É um conjunto residencial, Vila Moura Cavalcante. É implantado, acho, foi entre a época de hoje prefeito Valdecírio e Mavi. E Joaquim teve uma grande participação direta também nesse grande conjunto de obras lá, né? E diversas emendas federais também, quando ele foi deputado federal de 88 a 2006, né? Na verdade, ele foi votado aqui todas as vezes que disputou a Câmara Federal. O Dilma Viael, todo o nosso grupo político, sempre fez a dobradinha, apoiou o Joaquim aqui. E Macaparana, ele sempre correspondeu à altura, com muitas obras e com muito trabalho. Então, Macaparana, estou hoje o vereador mais jovem do município, com 26 anos, mas eu tenho a raiz da linhagem, feito você pode observar também um pouco da história, está observando, e ele representa assim muitas coisas boas que deixou aí no passado e que a gente hoje está vendo e servindo de inspiração, né? Para que a gente possa construir um futuro se baseando nas coisas excelentes que Joaquim deixou aqui. O seu primo também, o Maviel Cavalcante, que foi vereador do município, foi deputado estadual, federal, foi prefeito. Recentemente ele foi prefeito, salvo engano, de 2016 a 2016 a 2020. O Joaquim teve aqui nesse último governo de Maviel, ele tem visitado o município esses últimos 4 anos? Maviel Cavalcante, né, que é meu tio, na verdade tio do meu pai, foi deputado estadual, se não me engano, por 10 mandatos. Ele sempre foi uma grande liderança política do município, na verdade. Foi vereador do município também já, e foi prefeito agora encerrando sua carreira política. Disputou a eleição em 2016, assumiu 2017 a 2020. A atuação de Joaquim Francisco nesse mandato de tio Maviel, eles sempre tiveram assim, uma boa relação de amizade por conta da história. E assim, durante as eleições, Joaquim esteve aqui também com um outro primo nosso, que é Pedão, que por motivos ele disputou a eleição do outro lado, do outro partido. Mas é da família, tem um respeito, né? Da família tem um respeito sim. Mas nada que altere ou que manche a história de Joaquim com Macaparana, muito menos com o nosso grupo político. Aqui hoje no município de Macaparana, o senhor vereador e o prefeito é apoiado pelo atual deputado Antônio Moraes. Também é da mesma família, o deputado. Na verdade, Antônio Moraes, que é deputado estadual, né? São primos também ainda. Eu não sei dizer agora o grau de parentesco, mas tem sim. Se eu não me engano, eu acho que o pai ou o avô de Antônio Moraes é irmão ou é primo legítimo da minha bisavó, a Olívia, que é a tia do tio. Você vai misturar a linhagem aqui, mas ela parentesco, é do meu bisavô. Meu bisavô, que é primo, Maviel, que é filho do meu bisavô, é primo legítimo do pai de Joaquim, né? E Olívia é a esposa do meu bisavô. Joaquim, ele tem essa família tradicional na política. O tio, primos e também o pai, que já foi, conforme eu falei no início da entrevista, governador de Pernambuco por algumas vezes. Ele chegou a assumir. Na verdade, Joaquim Francisco, o pai dele, você já mencionou aqui, foi prefeito do município. Isso há muito tempo atrás, né? Eu sei porque... Estudou na história, né? Estudou na história. Meu irmão, principalmente, que ele é advogado também, assim como o Joaquim foi advogado, e ele tem muito entendimento. O seu irmão Pedro Abidoral. Pedro, filho de Abidoral também, meu irmão, né?
E eu sempre que posso aprendo com ele, como eu disse, tem muito entendimento e acaba nos passando parte da cultura, né, da linhagem do nosso município política. Então, o pai de Joaquim Francisco foi prefeito do município, o tio de Joaquim Francisco foi prefeito do município, grande liderança do município. Então ele tem raízes fortes realmente em Macaparana. E ele demonstrou isso também quando político em suas atuações, né, destinando melhorias para o município. Então, você estava conversando com a gente e em pesquisa, a gente percebe que é até algo louvável hoje a gente vê um distrito ele ter uma estrada asfaltada, né? E teve também a participação de Joaquim Francisco no asfaltamento da ligação do município com o distrito de Pirauá, que também se divide com a Paraíba. É verdade, eu acho que uma grande obra a nível proporcional, né? Se você for observar por aí afora. Naquela época, Joaquim, quando governador, e Mavel como deputado federal, um trabalho muito, vamos dizer assim, muito focado em Macaparana, porque eu acho que está aproximadamente uns 12 quilômetros daqui para o distrito de Pirauá, e asfaltaram. Hoje em dia ninguém nunca viu uma obra dessa proporcional por aí, né? De asfaltar um distrito, um município a um distrito. Pelo menos em Macaparana, desde essa última obra, nunca teve algo parecido. Segundo relatos também, na pesquisa da nossa produção, o ex-governador Joaquim Francisco, ex-ministro, o pai dele era do engenho Lagoa Dantas, aqui de Macaparana. Ele sempre vinha por aqui. Nessa época, o senhor tem conhecimento desse engenho? Como é que está hoje? Ainda pertence à família? Eu ouvi falar muito também, né? Eu não sou tão aprofundado na história. Como tu disse, o meu irmão tem até mais propriedade nessa parte. Eu acho interessante e acho muito importante também essa informação. Mas eu não sei a situação de hoje desse sítio. Mas eu ouvi falar, sim, que os pais dele frequentavam muito as raízes ligadas diretamente aqui desse sítio, de Lagoa Dantas. Lagoa Dantas. Vereador Felipe de Abdoral, foi um prazer recebê-lo na nossa reportagem. Fica aqui os microfones para as suas considerações finais e até outro momento. Meu amigo Luiz Correia, eu lhe disse que foi um prazer para mim poder lhe conhecer hoje. Espero lhe ver mais vezes em outras ocasiões, não com notícias assim feito essas que a gente recebeu hoje, mas que eu pude perceber o seu profissionalismo, o seu interesse em levar informação, levar cultura. Pode contar sempre comigo, assim, total apoio, e dizer a vocês que é isso. Ok, a reportagem do blog O Repórter que Chega Primeiro esteve no município de Macaparana nesta terça-feira, dia 3 de agosto, para falar um pouco sobre o legado do ex-governador de Pernambuco, ex-deputado, ex-ministro do interior, o Joaquim Francisco de Freitas Cavalcante. Joaquim Francisco de Freitas Cavalcante, que faleceu aos 73 anos, deixou um grande legado para o estado de Pernambuco, e a reportagem do blog O Repórter que Chega Primeiro, juntamente com a Rádio Cultural FM de Limoeiro, foi a emissora e o blog privilegiado, e também lamentamos até porque ou fomos os últimos ou fomos o último a entrevistar o Joaquim Francisco, da Rádio Cultural FM e do blog O Repórter que Chega Primeiro. Nossos sentimentos a toda a família, e vamos continuar mais pesquisando para você conhecer a história de Pernambuco, a história dos filhos de Pernambuco e de modo especial da Mata Norte e do Agreste, que deixaram história e tem legado e exemplo a ser seguido hoje pela nova geração. A reportagem é de Luiz Correia.